restaurados, tudo bem com você? Parte 2 da oração. Eita, meu Deus. A gente parou da última vez falando sobre oração, agora vamos dar continuidade, porque todo mundo veio para querer que a gente montasse um vídeo falando sobre a oração. A parte 2. Parte 2. Então, a gente parou, vamos lá. Eu lembro muito bem. Só que antes disso, você quer ler algo aí, né? Não, antes disso, se inscreva, compartilhe muito, mas muito. E outra coisa, vamos vídeo. agradecer eles. Vamos. Muito obrigada a todos vocês que compartilham, que curte, que ativa a notificação e que tá aqui com a gente. Sabe por quê? Porque a gente tá próximo da monetização. Já tá bem próximo. Todos vocês já estamos com 3 mil inscritos. Gente, em 15 dias, ou é menos de 15 dias, né? Se for analisar desde o primeiro vídeo, o Senhor tem abençoado, mas eu tenho certeza que também faz parte do que vocês estão fazendo para as nossas vidas também, tá certo? Então que Deus abençoe vocês. Então se inscreva no canal. Tá vendo, cara? Se inscreva no canal. Gente, tem um cavalo aqui que ele tá vindo mais. Vamos lá. Então vamos lá. Se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe para esse vídeo e para muito mais pessoas. Gente, esse vídeo vai ficar sem corte. Não dá para ficar cortando, não. Enfim, não repara para o cavalo, tá certo? Vamos lá. Eu lembro onde foi a parte que o Adriel parou, mas aí ele quer ler alguma coisa aí pra gente também. Lê aí, amor. Não, tá fácil. Ainda não? É em Tiago 5,17 que fala para nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros. Preste atenção, ainda tem mais. Além disso, ele fala para nós orarmos uns pelos outros. Olha a condicional. E você fazendo isso, você vai conseguir ser curado. Não é eu quem estou falando, é a palavra de Deus que diz. E uma vez você sendo curado, você vai alcançar a tua restauração como consequência do teu cônjuge. Mas para finalizar essa passagem, diz assim: a oração de um justo, ela não é eficaz? Ela é eficaz. Ela é eficaz, ou seja... Então ela não é em vão, não é isso? Então vamos falar junto, que é para ficar bem assim. A oração de um justo... é eficaz. Não prestou, meu. Vamos fazer o trem certo. 2, 3 e já. A oração de um justo é eficaz. Em outras traduções vai dizer assim: pode muito em seus efeitos. Sabe o que isso significa? Vocês que estão aqui assistindo, que se vocês deixarem de orar, ou seja, de interceder pelos cônjuges de vocês, sabe o que vai acontecer? O óbvio. Você não vai receber o seu milagre. Você vai deixar de alcançar a tua bênção. Eu uso a palavra para ficar... Sim, amor, fala. Eu uso a palavra, a pessoa vai entregar a promessa. Exato. Né? Porque assim, você acaba desistindo daquilo, e não é que Deus não queira cumprir na sua vida, porque você entrega ela, não é, amor? Exatamente. Então, uma pessoa de oração, gente, quero que vocês prestem atenção sobre isso. Aliás, o assunto oração, ele é importantíssimo na vida de quem se titula um cristão, porque a chave da vitória, o alicerce da vida de um crente é a oração. Não existe muitos mistérios, não, é só orar mesmo. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Pedir, sabendo orar. Exatamente. Vamos para essa parte. Gente, eu acredito que eu lembro muito bem a parte que eu parei, que inclusive vocês estão comentando na parte 1 e dizendo assim: poxa, acabou na melhor parte, né? E agora? O que aconteceu? Vamos lá. Eu parei na parte que eu falei que eu pedi para o Senhor incomodar alguém. Eu pedi para que Deus falasse com alguém próximo do meu marido, para que ele viesse ouvir. Por quê, Tia? Porque o meu marido não me escutava.
Mas eu não deixava de manter um contato com ele, de preocupação, de dizer como você tá tudo certo, mesmo ele não tendo uma reciprocidade, assim que fala, mesmo ele não trazendo isso para mim, mas eu continuava ali, mostrando que eu estava ali preocupada com ele, né? O amor ágape, né, que chama. Então, eu estava trazendo para ele esse amor e transbordando, mas esse é outro assunto. E aí, quando eu falei, Senhor, usa alguém que ele conhece, e olha as palavras que eu usei. Senhor, incomoda, tira o sono, para que alguém fale com meu esposo. Agora ele vai contar o que aconteceu depois dessa minha oração. Episódio do domingo. Não. Incomoda alguém. Ah, vamos lá, desculpa. Meu pastor, na época, ele era alguém que eu amava e continuo amando, né? Mas assim, ele era uma referência na minha vida. Ele poderia me aconselhar como ele fez isso, e muito bem. E ele foi usado por Deus para trazer um recado para minha vida a respeito do meu casamento. Porque quando houve a separação ali, e que aconteceu o divórcio, e que nós já estávamos no auge da separação mesmo, e cada um pro seu lado, tocando a sua vida, e eu continuava indo para a igreja. Eu era alguém que era assíduo nos cultos, principalmente aos domingos e tudo. O pastor era uma figura que, como eu disse, muito meu amigo, a gente estávamos juntos, enfim. Ali ele foi tocado, e teve uma ocasião em que ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo, e ele falou para mim: Adriel, eu não consegui dormir hoje a noite toda pensando em você. E o Espírito Santo de Deus me confrontou, ou seja, falou comigo para que eu chegasse até você e falasse a respeito do casamento, a respeito dessa separação que aconteceu. E eu estava assim, sabe, orando para Deus, para que eu não, porque eu não quero invadir o teu espaço, eu não quero ser inconveniente, mas além de eu ser eu me sinto na obrigação de falar isso, com muito temor a Deus, eu não poderia deixar de vir até você. E é por isso que eu estou aqui. Em nome de Jesus, recebe isso, porque o Senhor me mostrou para mim vir até você e falar sobre o casamento de vocês. Pensa com carinho, pensa na história que vocês construíram, pensa nessa aliança tão linda que foi construída entre Adriel e Chesley. Vocês constituíram uma família maravilhosa. Vocês são pessoas assim que Deus tem um projeto, tem planos na vida de vocês. Vocês são um casal abençoado. Independente do que aconteceu entre vocês, pensa com carinho, vai para casa e medita, reflete nessas palavras que eu estou direcionando para você, que é com muito temor a Deus que eu venho até você e digo a respeito do casamento de vocês. Eu virei para ele e falei: pastor, não precisa se desculpar, não precisa justificar e tudo, porque você para mim é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus. Pode ter certeza que eu vou para casa, vou pensar, vou refletir em todas as palavras, as frases que você falou para mim hoje. E eu tenho certeza que tudo que saiu da sua boca veio de Deus. A oração da Chesley, como vocês nos acompanham, sabem que eu ignorava, eu repudiava, eu não queria saber. Ah, Adriel, mas Deus falou comigo, como vocês sabem, né? Eu falei contigo. Teve uma passagem que eu disse assim para ela: Deus falou contigo, você, essa mulher que você era, Deus falou contigo. Como ele ousa fazer algo assim
desse nível. Eu não acredito. Falar né? com uma, traduzindo, uma pessoa pecadora que nem você. Pois aconteceu. E outra coisa que eu vou falar aqui que é muito importante. Teve orações no meu processo que foram respondidas e eu vi ela sendo respondida. Essa oração do pastor, o Adriel só me contou quando a gente voltou. Mas teve orações que foi respondida, mesmo o Adriel não tendo voltar ainda. Buscando, né? Isso. E aí, qual foi a oração que foi respondida eu sabendo? Foi a oração que eu pedi para que Deus tirasse ele do emprego. Muita calma nessa hora. Tá, mais pra frente. Não, calma, eu tô dizendo assim, me dá calma nessa hora, porque às vezes a pessoa pensa assim, vai pedir pra... Como assim, né? Aí fica muito... É isso. Então como eu falei que eu vou falar um pouco da minha oração, do que eu fiz, então eu vou passar pra vocês. Isso é até um spoiler do nosso, um pouquinho do testemunho. Mas enfim, o que acontece? Quando eu vi que o trabalho do Adriel era um lugar onde estava impedindo, né, que a gente voltasse, porque lá era um lugar onde só tinha homem machista, né, era um lugar onde também... Ambiente de trabalho só tinha homens praticamente. Isso, né? eu ficava me expondo demais com outro homem, nós andávamos nos ônibus que ele trabalhava, às vezes ficava na parada, o outro homem ele sabia que eram amigos do Adriel, então quando ele via o ônibus passar, ele vinha, me beijava, me abraçava, fazer alguma coisa para as pessoas irem contar, com certeza, né? A intenção dele não era boa. E aí, o que acontece? Isso foi criando no Adriel ainda mais, uma pedra ainda maior dentro do coração dele, né? Então as pessoas chegavam, tu vai voltar com essa mulher? Tu vai voltar com esse tipo de mulher? Tu quer ser corno? Não sei o quê. Muita coisinha, né? Que fazia com que ele pensasse 2 ou 3 vezes antes de voltar para mim. E eu sabia que isso poderia acontecer porque ele estava nesse ambiente. Então o que eu fiz? Falei, Senhor, o Adriel tá soberbo, o Adriel não consegue enxergar que a nossa família é preciosa, o Adriel não consegue me perdoar. Dentro desse trabalho, Senhor, tem muita gente que fala contrário, né, para que ele não venha voltar. Então, Jesus, tira esse trabalho. Aí eu comecei a clamar por isso. Aí eu jejuava e orava pedindo isso. Tira ele, Senhor, quebra o vaso. Jesus, faz ele entender que tu és o dono da vida dele, da nossa vida. E aí eu recebi essa resposta de oração logo. Foi quando se passaram umas semanas, o Adriel foi lá em casa. E aí ele foi lá em casa e falou assim, tia Eslane, tira a pensão, tira o processo de pensão. Aí eu achei estranho, primeiro que ele estava num horário de trabalho, né? Aí eu falei, por que você tá aqui nesse horário? Ele falou, tô de folga. E outra coisa, minha vida não te interessa, né? Ele era bem duro. E aí eu falava assim, não, tudo bem, não me interessa, mas assim, você tá vindo aqui me pedir um favor, eu tô só te fazendo uma pergunta. Aí ele falou, não. Aí ele foi e falou, aí quando eu percebi, eu disse assim, tu tem certeza que tu tá no horário tu tá de folga? Aí foi que você falou, né, amor? Aí você falou o quê? Eu falei que eu tinha saído do emprego. Foi, aí quando ele falou, gente, por dentro. Porque esse horário que eu fui na sua casa era um horário onde eu estava trabalhando. E aí, nunca durante a separação eu fui na tua casa nesses horários. Agora conta como foi essa demissão. O patrão chegou comigo, né? É lógico que não vai ser uma demissão aleatória. Apesar de que transpareceu isso. Ele chegou comigo e falou, olha, tem uma ocorrência assim, muito assim, sabe? Sem nada a ver. Assim, não era motivo para aquilo que eu fiz gerar demissão. Não era motivo. Porque é o que todo mundo fazia. Era um motivo para chegar e conversar, olha, você fez essa imprudência aqui, ó, procura não fazer isso, que isso pode prejudicar mais na frente, tarará. Mas não. Simplesmente me chamou e já deu a carta de demissão. Isso. E então foi uma coisa 3 muito para 4 surpreendente. Anos, né? Então quer dizer, voltando ao tema aqui, oração. E isso foi uma oração, gente, específica da Chesley. Eu quero que vocês entendam sobre isso. Olha o cavalo lindo lá atrás. Quero que vocês entendam sobre como orar. De que forma você vai
projetar a tua oração. A oração que a Chesley executou foi baseado, logicamente, no contexto da história em que ela estava atravessando. Tu analisa a tua história. Aí veja bem, não, você vem aqui através de um vídeo dizer que a gente tem que orar para os nossos maridos, largar o emprego dele, mas e aí? Ele vai ficar sem dar pensão para mim? Como é que pode um negócio desse? Calma, respira, assiste o nosso testemunho, parte 2, que a gente vai colocar ali as coisinhas, os quebra-cabeça da nossa história, do nosso testemunho, para vocês. Isso aqui é uma outra, tem que ser um outro vídeo. Mas voltando para cá pro foco. A oração, né? Oração, eu falei isso no vídeo 1, eu vou repetir, ela muda curso, ela muda trajetória. E isso, como eu disse aqui em Tiago 5,16, para vocês serem curados, é preciso que vocês orem pelos cônjuges de vocês. Mas e aí, eu oro pelos cônjuges, pelo meu marido, mas você automaticamente vai receber essa cura. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros, batendo novamente na tecla. E para isso se materializar na vida de quem está buscando, de quem está se consagrando, se esforçando para alcançar um objetivo, a oração, ela tem muito em seus efeitos. Em outras palavras, ela é eficaz. E se a palavra de Deus diz que ela é eficaz, significa que não depende da palavra de Deus, porque ela se cumpre automaticamente. Mas é preciso, a condicional é preciso que nós venhamos a nos disponibilizarmos a nossa vida no altar, buscando e crendo e confiando. A Chesley confiou, ela creu. Ela não duvidou. Aí tem gente que fala assim nos comentários: mas essa história é tua. São histórias e histórias. Sim, é a minha história mesmo. E eu sou a pessoa. E é por isso que eu estou aqui. Por quê? Porque eu decidi não ser egoísta, eu decidi não ser orgulhosa, eu decidi perdoar genuinamente, eu decidi orar pelo meu esposo com o coração limpo. Então assim, não adianta você chegar aqui e dizer assim: mas eu já orei tanto, mas eu já fiz tanto. E outra coisa, não é só orar tanto, você precisa renunciar, você precisa fazer a sua parte, você precisa ser alguém diferente. É igual as pessoas que vivem na Colômbia, né? Porque lá, se tu chegar lá e elas estiverem ali totalmente drogadas, elas vão dizer o quê? Elas vão olhar pra você e vai dizer: eu tô muito feliz aqui é o meu lugar de felicidade. É sobre isso, mas esse é um outro tema, tá? Mas eu só quero trazer pra vocês que a oração... lugar de escravidão. Isso. E o pecado do adultério, ele traz muitos benefícios que vai te levar à morte. Não é benefício do bem, é benefício. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente fala: eu tô orando, nós temos testemunhos. A gente tem dados para apresentar aqui, não só falar, testemunhar, mas nós temos como comprovar o que nós estamos falando. De pessoas que estavam buscando a restauração dos seus casamentos, mas que não seguiram à risca os direcionamentos que eram apresentados para que elas fossem fazer. Aí sabe o que aconteceu? Desvirtuou. E isso acontece, sim, isso acontece muito. Mas o que a gente tem que analisar nessa questão oração? É que a oração, ela, como a Adriel falou, ela muda histórias, ela muda circunstância. Então, por exemplo, meu cônjuge está totalmente me repudiando, a nossa vida está... Chesley, tu não tem noção, não tem como, né? Não tem como. Então, é tudo isso, sabe? Quando a gente olha para essa questão, a gente fica: será mesmo que a minha oração vai fazer um efeito em relação a isso? Tu é justo? Você está fazendo o que é certo? Porque para a minha oração fazer efeito, eu tive que ser justa, eu tive que renunciar, eu tive que largar totalmente o pecado para viver o meu milagre. Agora as pessoas não querem renunciar, elas querem simplesmente que Deus faça, porque é obrigação de Deus. Não,
Ele é o maior interessado. Porém, se você não fizer a sua parte, você não chega lá. Então, assim, não é sobre a tua história, a minha história não tem jeito, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Então, se você orar, tem um louvor que diz assim, ó: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. E o Adriano sabe muito bem a letra. Enfim, por que que o leão... Por que que fecha? Passei mal. Por que o leão vai dormir, amor? Porque houve uma pessoa... É o leão lá. Porque houve alguém orando antes de ser jogado na cova. Quando você ora, o céu se move em teu favor. Quem chora pra Deus tem resposta. Outra coisa, tu chora pra quem? Porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente e não agir. O céu se comove na hora. Mas sabe, e vem a vitória. Pois não há no mundo quem possa impedir uma lágrima. Ó, resumindo, se você está orando justamente, o céu vai abrir para você, é automático isso. Agora, se você está orando com o coração com ressentimento, com o coração egoísta, com o coração incrédulo... Tipo, eu vou orar mesmo porque é o jeito. Eu vou orar porque eu tenho que orar e jejuar. Eu estou jejuando e estou orando, estou há 4 anos orando, até agora não aconteceu nada. Então alguma coisa está acontecendo aí. Não adianta você dizer que, porque a gente vai fazer a parte 2 do tempo também. Porque eu estou muitos anos, é porque Deus não quer me atender. Analisa o teu processo, analisa as tuas atitudes, para depois você falar que Deus não quer. Porque, na verdade, Deus sempre vai querer a reconciliação, a restauração e a família. Tá bom? Então a oração é algo importante, não deixem de orar, não deixem de buscar, não deixem de acreditar que Deus pode fazer na sua vida, tá? Não desvaneça. Me falaram que eu não posso orar muito para não ser fanático. Claro que você não vai ficar 24 horas ali de joelhos, mas você tem que orar sem cessar. É buscar ao Senhor sem cessar, incessantemente. Como, Tiesa? O tempo todo ele sendo a tua prioridade. E outra coisa, só para incrementar e finalizar aqui com chave de ouro. A oração que nós estamos falando é aquela também, importante ressaltar, que você entra no seu quarto e ali você tem o seu momento com Deus. Ali você chora, ali você se prostra, se derrama, confessa seus pecados, confessa seu pecado, aquele ali, sabe, que só você e Deus sabe. É sobre isso, filho. Orar e confessar e se arrepender e abandonar e ser contrito e receber o seu milagre, a sua cura. Então é sobre nós vamos isso. fazer o quê? Já que esse vídeo é de oração, vamos orar por você. Vamos lá. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos colocar nossas mãos, meu amor, sobre a vida de cada um que está assistindo hoje aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, cada um que está aqui hoje, Senhor, nós profetizamos, nós te adoramos, o Senhor venha nós te abrir, Senhor, a mente Deus. e coração. Eu quero profetizar na vida dessas almas que aqui se encontram, desses casamentos que aqui se encontram, que buscam a restauração. O Senhor é um Deus de restituição. Nós acreditamos no poder restaurador, transformador. O teu nome tem poder para libertar, para salvar e para transformar o mais vil pecador, porque nós estamos aqui, pois nós somos prova viva de que o Senhor tem poder para resgatar o homem de sujeira, de pecado impuro. Nós somos testemunhas do teu amor, Pai, e nós falamos com muito temor e tremor diante dessas pessoas, o quanto que quem te busca com coração justo, com um coração contrito, pode sim, com toda certeza, alcançar o teu milagre, a restauração, a bênção. Em nome de Jesus, eu já agradeço pelo milagre. Eu vejo, nós enxergamos com os olhos
espiritual, que o teu milagre há de acontecer na vida dessas mulheres e homens que aqui estão assistindo, porque quem crê alcança, quem crê confiante alcança o milagre. Eu te agradeço, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua fidelidade e por até aqui o Senhor ter nos ajudado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês. Ficaram até o final, receberam a oração. Nós vamos deixar na descrição aqui o nosso curso de 4 sábados, a nossa turma, né, de 4 sábados. Vamos deixar também o nosso contato para mentoria individual. Quem tiver interesse de fazer conosco, é só clicar aqui abaixo. E o nosso Instagram também. E o nosso Instagram segue lá também. E compartilhe muito esse vídeo. Muito mesmo. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau.